Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E estamos aqui para um novo podcast, Ano Novo, Vida Nova, e a gente já tem um novo nome, Sem Neura. Então, é sem neura tudo aqui. Então, espero que você se identifique com o nosso podcast de hoje, que fala sobre liberdade, né? Liberdade é bem amplo, mas hoje eu quero falar para vocês já começarem se inscrevendo. Clica aqui no sininho. Vou ficar esperando. É muito importante. Assim, se vocês não se inscreverem, vocês nos ajudam a ter mais conteúdo bacana. Então, vamos lá. E eu adoro ficar balançando isso, né? Bom, hoje estamos com a convidada, a Nath. Já eu apresento ela. Com a Andrea. E a TT está em Portugal. Mas a gente está com ela aqui, ó. Ela está online, junto conosco. E ela vai dar os pitacos dela, como sempre, né? A nossa musa da não violência. Ela é ótima para isso. Eu sempre elogio ela por isso. Né, TT? Bom, ela tá me ouvindo, mas eu não tô com o WhatsApp aqui, onde ela está conectada. Mas a Andrea vai passar. Bom, vocês já se inscreveram? Então, ok. Vamos lá. Vou apresentar a convidada, a Nath. Nath. Oi, prazer. Cadê a câmera da Nath ali? Oi, gente, prazer. Gente, a Nath é budista, é mãe da Maria, geminiana como eu. Ela é confeiteira, tipo a rainha dos cakes, dos doces incríveis. Já eu vou falar para ela, já vai fazer a divulgação dela. Claro, né? Vamos fortalecer a nossa rede. E a Nath é boa de prosa. Então, assim, vai ser muito bacana. Estou muito feliz. Obrigada, Nath, por estar aqui. Obrigada a você. Estou muito feliz. E a Deia, né, que você já conhece, que é a base, que é a nossa musa da comunicação. Eu adoro elogiar as pessoas, gente. E a TT, que está em Portugal, mas o espaço dela está aqui. Ela está conosco, online. Então, vamos começar. Eu vou começar pela nossa convidada. Sim. Então, o tema é o que é liberdade. E, gente, hoje a gente vai falar de liberdade e suas responsabilidades. Porque a gente sempre acha que liberdade é a gente fazer o que a gente quiser da vida. E não é bem isso. É liberdade com responsabilidade. E liberdade tem várias vertentes, né? Tem parte financeira, familiar, amorosa. Se você não escolhe, você já está fazendo a sua escolha, então você já está fazendo a sua liberdade. Então, eu vou perguntar para a Nath. Nath, o que é liberdade para você? Comece. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É o meu primeiro podcast, estou nervosa. Bom, liberdade para mim sempre foi pensar nas minhas escolhas que me fizessem bem, sabendo conscientemente da consequência que todas elas podem me trazer, né? Mas ainda assim respeitando aquilo que eu quero para mim naquele momento, o que vai fazer bem para mim e para as pessoas que estão à minha volta, porque a gente tem que pensar que a liberdade ela vai me fazer bem desde que eu não prejudique ninguém, né? Eu não posso prejudicar. É que a sua liberdade acaba quando a do outro começa. Quando a do outro começa. Mas pensando que as minhas escolhas elas vão me trazer uma consequência, sejam elas boas ou ruins. E eu conscientemente tenho que arcar com elas. Sim. Mas a liberdade está nas escolhas que eu faço para a minha vida. Muito bom, que legal. É isso. E você, Dé? Cara, eu acho que, assim, liberdade... Eu tava lendo um trecho de um livro esses dias, que é da mesma autora do A Bailarina de Auschwitz. Ela fez um livro que chama Liberdade é uma Escolha. E eu concordo muito quando ela diz que a liberdade é uma escolha, porque você nem sempre controla o que te acontece. E muitas vezes você não controla o que você está sentindo em relação àquilo que te acontece. É aí que você erra, porque é aí que está a sua liberdade. É sua escolha decidir como você vai se sentir em relação àquilo que te acontece. Você vai só focar no que aconteceu, no lado negativo, vai travar, não vai seguir em frente, ou você vai focar na lição que você está aprendendo,
no fato de que você é resiliente, que você é capaz de seguir em frente, né? E pegar essa lição e fazer dela, sei lá, um sucesso lá na frente. Então, eu acho que liberdade, ela é uma escolha diária. Eu acho que, como a Stephanie costuma dizer, que felicidade dá trabalho, acho que liberdade dá trabalho, né? Todo dia. E é você se libertar primeiramente na sua mente, né? Que você não se preocupa com a opinião alheia, mas que você respeita o espaço alheio, né? Que é a sua liberdade começa onde termina onde começa do outro, né? Sim. Então, eu acho que a liberdade principal está na mente aí. E aí, claro, isso tem várias vertentes, vários caminhos, várias coisas no nosso dia a dia, relacionamento, que está ligado a como a gente coloca a liberdade em cada uma delas, né? Mas é basicamente isso, assim. Não sei se fez muito sentido, acho que eu dei uma viajada. Sim. Não. A Stephanie para falar que liberdade também começa com geolocalização, que ela está em Portugal agora, e aí ela já está mais aproveitando essa liberdade de endereço. De interesse. É isso. Verdade. E assim assumindo seus compromissos. Exato. Independente. Nath, você acha que as pessoas confundem muito liberdade como vou fazer tudo e assim sou livre, sou feliz? Não, elas podem fazer tudo. Eu faço tudo Tá. o que eu quero, né? Mas é isso que a gente falou lá no começo, desde que eu não prejudique o outro, porque aí já não é uma liberdade, aí já estou lidando com a minha vaidade, é uma coisa totalmente diferente. Então, a partir do momento que eu faço a minha escolha diária de como eu vou viver o meu dia, né? Ser livre para ir e vir, ser livre para escolher com o que eu trabalho, Sim. porque a minha profissão foi uma liberdade de escolha, né? Eu saí do padrão, tenho um diploma e vou ficar entre quatro paredes. Então, Ou eu vou fazer o que eu amo e fui fazer o que eu amo, que me inspira, né? Que eu nasci para isso, então é uma liberdade. E dentro dessa minha liberdade, poder levar ao outro tudo que eu tenho de melhor dentro de mim. Então, assim, toda a minha escolha, ela está pautada em fazer o bem. Sim. Né? Em terminar aquilo, me fazendo bem ao outro. Então, assim, eu posso fazer tudo? Posso. Eu posso fazer. Eu sou livre para fazer. Desde que eu não te prejudique, desde que o outro esteja alinhado com aquilo. Então, acho que sim. Eu acho que está dentro da nossa liberdade de escolha fazer tudo o que nós quisermos fazer. Sim. Muito interessante. Dé, a Tete está falando alguma coisa? Pode seguir, porque eu estou tentando enxergar já Tá. isso. Vocês acham que quando a gente escolhe ser livre, tomar essa atitude, a gente é muito julgado na sociedade? Eu acho que sim, dependendo da vertente, né? Porque a gente vive numa sociedade padrão, né? Vamos dizer assim. Sim. Tem crenças, a gente foi criado de uma maneira para seguir regras, normas. Sim. E quando você se solta do fio, você corta esse padrão, porque a liberdade é você romper padrões. Né? E é isso que a gente falou também. Você arca com a consequência disso. Então, não é que você está confrontando uma sociedade. Você está dizendo a ela que, olha, é o meu direito de escolha, eu entendo, eu respeito a sua escolha, mas aqui, na minha vida, sou eu quem mando, porque ninguém vai morrer por mim, ninguém vai pagar minhas contas por mim, mas a gente é julgada a todo momento. E a gente não está livre de julgar também. Né? Então, acho que a liberdade que a gente tem que ter a mente de que, eu escolhi isso para mim. Né? Então, eu respeito a escolha do outro e está tudo bem. Sim. Né? Tem uma coisa que a Glória Maria, né, musa inspiradora, falou que me pegou muito. Ela fala, ninguém vai morrer por mim. Né? Então, eu vou vestir o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Claro, né? Não prejudicando o outro. Por exemplo, eu acordo 4h30 para dar aula. É super tenso, né? Eu sempre falei isso para você. É casca.
Só que o meu trabalho me proporciona a liberdade de ter outros momentos. Exato. Então, eu assumo a minha responsabilidade neste momento. Quando eu vou trabalhar, tipo, quase chorando, porque é muito cedo, mas eu penso, eu estou fazendo o bem para mim, eu estou fazendo o bem para o outro, e eu estou assumindo a responsabilidade da minha liberdade que eu escolhi. Então, isso zera. Não tem preço, né? Então, eu acho que a gente pode ir por partes aqui, porque liberdade é muito amplo, né? Por exemplo, liberdade para mim não é o excesso de ser livre, né? É o equilíbrio, o balance. Então, eu acho que, tipo, vamos falar por partes. A gente está falando do profissional, então acho que a gente pode falar um pouco sobre o profissional. Aí depois a gente passa pro amoroso, pro financeiro. Então, acho que a gente pode ir com as pessoas, né? Com a sociedade. Então, acho que vamos por partes, né? Porque é tão amplo. Se a gente for falar, tipo, por exemplo, os filósofos, eles vão falar de coragem, eles vão falar de justiça. Então, é bem amplo. Então, acho que a gente pode ir por esse caminho que fica tipo uma terapia holística pra galera. Né? Então, hoje você se sente feliz com a sua profissão, né, Nath? Eu me sinto muito, né? Eu faço isso desde muito nova. Eu me formei em pedagogia, porque é aquela coisa, né? Vamos ter um diploma. Não exerci a profissão, mas a confeitaria, para mim, é a minha vocação. Sim. Né? Aquilo que eu tenho como missão no mundo. O que você veio fazer no mundo? Sim. Bolo. Brigadeiro. Aliás, o melhor brigadeiro do mundo, tá? Então, não é Lógico, qualquer brigadeiro. E com isso, o que eu escolhi? Eu escolhi a minha liberdade de eu posso estar onde eu quiser fazendo os meus doces, né? Eu não preciso estar exatamente em São Paulo, Sim. em Moema, atendendo um público X. Eu posso estar em qualquer outro lugar. Sim, do mundo, né? Do mundo. Mas o mais incrível da minha profissão é essa escolha que eu tive, de não... Sabe? Ela me representa. Né? Eu entrego para os meus clientes aquilo que eu sou. Está ali. Sim. Né? Tá impresso no meu doce aquilo que eu sou. Às vezes, você tem toque, Nath? Porque está tudo enrolado do mesmo tamanho aqui, então você é chata, né? Melhor. Tudo bem, posso ser chata, mas tudo, tudo do mesmo tamanho. Sim. Ô, Nath, assim, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que estão numa fase de ter essa liberdade, seja tipo num casamento, seja no profissional, qualquer área. Como a gente está falando de profissional, o que você falaria para essa pessoa? Qual dica você deveria dar? Sugestão para que ela tomasse essa coragem e tomasse as rédeas da sua própria vida? Se ela assim. estiver numa transição de trabalho, eu acho que tudo parte do coração. Que o nosso coração é o nosso cérebro, né? O nosso cérebro. Você tem que ser guiada por ele. Não, em tudo, não é só na profissão. Eu acho que em todas, né? Todas as partes da nossa vida, eu acho que é o coração quem fala mais alto. Sim. É ele quem vai te guiar. Então, assim, é difícil uma fase de transição? Escolher ser uma pessoa autônoma, como eu sou, é uma coisa fácil? Não é. Né? Tem altos e baixos, você tem, mas está nisso, está na escolha que você fez e encarar isso como eu amo o que eu faço. Sim. Faz sentido para mim o meu trabalho. Sim. Né? A minha cliente liga para mim 11 horas da noite, eu vou para a cozinha. Sim. Né? E não vou emburrada para a cozinha. Tipo, eu quero atender esse meu cliente e elas sabem disso. Né? Então, assim, da mesma forma que eu valorizo todos eles por me escolherem, porque é uma liberdade que o meu cliente também tem de me escolher, né? Porque tem quantas confeiteiras por aí? Zilhões. A liberdade que eles têm, é o respeito que eu tenho por eles em atender eles com o maior amor do mundo. Então, e as pessoas, eu acho que têm que entender também que liberdade não é facilidade, não né? Nunca foi. Não. Porque, às vezes, elas confundem isso, liberdade com facilidade. Então, liberdade é você ser responsável pelas suas escolhas, né? Então, realmente, de fato, para eu dar uma aula é hobby, que delícia.
Agora, vou dar 6 aulas, já vai ficar mais complexozinho, eu já vou ficar mais irritada, cansada. Só que por ser uma coisa que eu escolhi, então fica fácil. É isso. Fica mais fácil de lidar do que uma coisa quando é imposta, né? Quando, tipo, nossa, eu tenho que ir para essa empresa, coisa chata, eu odeio fazer isso. Quantos compromissos você já desmarcou? Porque você tem a responsabilidade do trabalho, porque você ama aquilo que você faz. Muitos. Muito, porque minha carreira é tudo. Eu abri mão de mim. relacionamento por isso, né? A gente abre mão de N coisas, né? De não estar o tempo todo com a minha filha, por exemplo. Mas, no final do dia, é uma coisa que eu olho para trás e falo, poxa, é isso. Sim. Eu levantaria todos os dias para fazer isso, para o resto da minha vida. Sim. Né? Então, isso está impresso. Sim. Todo mundo que olha para mim sabe do amor que eu tenho pela minha profissão. Então, não é o dinheiro, né? Isso é consequência. Sim. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai vir. É aquela velha história, né? As pessoas querem a magia para ser famoso, mas, na verdade, o ser famoso é a consequência do que você fez, é natural, é orgânico. Exato. Então, ganhar dinheiro é a mesma coisa. Por exemplo, eu era do business e eu tinha na cabeça que só no business eu ia ganhar dinheiro. E, assim, eu ganhava para pagar a conta, mas eu nunca ganhava dinheiro como eu ganho hoje. Então, assim, a gente tem que tirar essa ideia de que, tipo, não, eu tenho que ser médico porque médico dá dinheiro. Não, você tem que ser o melhor. E dá status. E dá status, exato. Você tem que ser o melhor e escolher o que você nasceu para fazer. É isso. Porque, às vezes, a pessoa fala, por exemplo, às vezes a pessoa, nossa, mas eu poderia ser uma diplomática, uma médica, mas eu sou uma professora de yoga. Você nasceu para isso e aceita que dói menos. E é assim que você vai ganhar tudo, conquistar o que você almeja na sua vida. E então, você valorizar aquilo que você está fazendo. Exato, porque se a gente burlar o que é feito pra gente, o que a gente nasceu para ser, a gente não vai ter essa tal liberdade e também não vai conquistar o tal money, que é o que todo mundo quer, né? É que, na verdade, a gente, desde criança, a gente já fala o que a gente quer ser. Né? Desde criança, porque eu me lembro que desde criança eu sempre estava com a minha nona, minha mãe, né? Eu trago minha base é minha nona e minha mãe. Eu sempre estava rodeando as duas, fazendo as coisas. Então, a criança, ela dá pistas. Sim. Né? Não sei em que momento que a sociedade ou, né, os padrões, ou sei lá, acontece alguma coisa em que isso vai se perdendo. Sim. Né, a ponto da gente desviar do nosso caminho. E para retornar esse caminho é um trabalho árduo. Sim. É muito longo, entendeu? Você fazer o caminho de volta. De volta, né? De buscar aquela criança, resgatar aquela criança que era livre, que já sabia o que queria e trazer ela para agora e tipo, gente, é isso. Eu vou valorizar o meu brigadeiro. É que as pessoas, eu acho que as pessoas precisam... É exatamente isso. É por isso que a gente está fazendo esse podcast. Eu não estou olhando na câmera. Porque autoconhecimento é tudo nessa vida. E o autoconhecimento é libertador. Então, a liberdade vem de autoconhecimento. Então, a pessoa precisa se conhecer. Então, se ela não consegue entender que é o coração dela, que é os sentimentos dela, que vai levar ela onde ela quer chegar, aí realmente fica complicado, porque ela vai bater muito a cabeça. Porque ela vai, tipo, não, mas a minha mãe, o fulano, ganha dinheiro, mas você não é o fulano, você é a fulana. Então, você tem que fazer o que é bom para você, o que você nasceu para fazer, o que você vai fazer de melhor, né? Porque senão fica, seu primo é isso, sua prima virou isso. Exato. E aí eu fico isso e isso, e a cabeça da gente vai crescendo. Eu preciso ser alguma coisa. Exato. Eu tenho que mostrar para a sociedade alguma coisa, para os meus pais. Eu não tenho que nada. Sim. Eu tenho que ser eu, né? E fazer aquilo que eu vim para ser. Exato. A Stephanie pediu para falar que ela concorda, né, com o que eu disse no começo, que a liberdade está na mente, e que em relação ao que a Nath falou, é que ela acha interessante também tomar um cuidado, sim, e não querer prejudicar o outro, né? Mas também ela acha importante ter a consciência de que nem sempre a gente não vai magoar o outro, porque... É aquela coisa, eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, mas não pelo que o outro entende daquilo que eu faço, daquilo que eu faço. Nossa, isso é perfeito. É isso. Então, a nossa responsabilidade também vai até um certo ponto, né?
Então, ela pediu para dizer que, às vezes, por mais que a gente tome esse cuidado, o outro pode sentir que a gente ultrapassou um limite que, na verdade, é dele. Exato. Não é nosso. Exato, exato. O ideal é você não levar nada pro emocional, né? Saber quem pessoal você é. também, claro. Independente do que a pessoa fala de você. Você sabe quem você é e acabou. E X. É isso que eu tento, né? Mas não tem jeito. A gente também tem, assim, o ser humano, ele sempre tá julgando, sempre tá apontando. Então, é um exercício difícil, né? Para todo mundo, né? Então, assim, eu tento ao máximo não fazer isso. Mas vira e mexe também, eu tô ali. Você volta metendo no o dedo. círculo. Exato. Você entra no círculo, tira Exato. o pé do círculo, bota o pé no Exato. círculo. É um looping, né? É um looping. E é um trabalho diário. É um trabalho diário. Que você tem que fazer do esvaziamento da mente, segue seu caminho, faz aquilo com amor, cuida do seu espaço, respeita o espaço do outro. Né? Porque é isso que você falou no começo, a liberdade está em todos os lugares, todos os níveis da nossa vida. Os níveis, exato. O meu trabalho, em relação ao meu trabalho, ele está bem resolvido? Super, é que eu falo para minha terapeuta. Nem sei se pode falar o nome de terapeuta aqui, para Regina. Pode. Pode. Terapia é vida. Que eu amo de paixão. Uhum. Nossa, o meu trabalho, assim, eu falo para ela, tá muito bem resolvido. Sim. Né? Uma porque gratidão você é a alma do melhor. coração. Dizem que a gratidão é a alma do coração. Então, exato. Eu estou super realizada. Sim. Em outras áreas também? Não, talvez não. Sim. Talvez eu tenha que cuidar bem de outras áreas, né? Sim. E você, Déa, como você lida com essa tal liberdade? Canta aí a música pra gente. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Muito bom. Eu acho que a liberdade, ela, como diz o título do livro, né, ela é uma escolha, e ela é uma escolha diária. E se for para fazer uma comparação, por exemplo, com o que a gente aprende quando está aprendendo finanças, né, finanças pessoais, que você faz aquela pizza lá, tipo 50% para cá, 20% para lá, 25% para cá, nada, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Às vezes você está muito livre para ser quem você é na sua profissão, para ser quem você é dentro do seu relacionamento, mas você ainda não tem essa liberdade, você não sente essa liberdade na sociedade. Sim. Porque o julgamento sempre vai ter. Sempre. Não tem como. Você botou o pé na rua, você levantou da cama, pode ter certeza, já tem alguém te julgando em pensamento. Com certeza. E também tem muita coisa enraizada, né? Que a gente até tenta mudar e melhorar, mas isso aqui a gente já cresce com aquilo. Sim. Então... Eu acho que tem essas coisas enraizadas, elas vêm da educação, vêm lá da nossa base, elas se tornam crenças, infelizmente. Sim. É o que o pessoal caiu no lugar comum hoje de chamar de crença limitante, mas elas existem. E que é um padrão, né? Um padrão de pensamento que te limita. E tudo aquilo que te limita te aprisiona. Então, se te aprisiona, você ainda não está livre para viver aquilo, né? Então, eu acho que o grande lance da liberdade, é por isso que eu falo que está na mente, porque é você conseguir identificar o que está te limitando, identificar por que o julgamento do outro ainda te incomoda tanto. Porque enquanto estiver te incomodando, está te controlando. Se está te controlando, tem uma bola de ferro no teu pé. Então, você não é livre. Sim. Então, é você buscar a sua liberdade aqui dentro. Sim. É aqui dentro que é o grande lance, que é o mais difícil. Porque quando você consegue isso, minha amiga, aí ninguém te segura. Sim. Aí ninguém te segura, porque você não vai se importar. Claro, você vai fazer o que a Nath falou. Vai assumir a responsabilidade pela liberdade que você quer, pelas atitudes que você está tendo. Então, você está assumindo uma responsabilidade, só que você também está respeitando o espaço do outro, sem ferir ninguém no meio do caminho, né? Então, tendo o bem dentro do coração, que achei lindo aquilo que você falou, você tendo o bem dentro de você e querendo colocar esse bem para fora, eu acho que não tem nada no universo que vá fazer a sua vida dar errado. Sim. Porque você se aceitou, você se reconheceu, se conheceu, se aceitou como você é, sem máscara, e é assim que você vai para a vida, né? Então, acho que essa é a grande liberdade, quando você se aceita. Quando você não liga mais para o que o outro está pensando ou deixando de pensar, entendeu? Gente, o que a Andrea está falando entra muito no tema da vertente sociedade, né? Então, assim, eu vejo muito essa parte de sociedade, de você ser a sua verdade. Então, nessa vertente...
é sobre ser a sua verdade. Então, muitas vezes a gente tem medo de falar as coisas, né, para o outro, ou medo do que os outros vão pensar. Mas se você, tipo, não fala, você não está sendo a sua verdade. Então, assim, você tem que falar, tem que colocar para fora. Então, eu acho muito importante. Isso fez muito parte de mim, porque eu sou uma pessoa muito diferente na vida, assim, né? Que as pessoas acham, né? já julgando, né? Eu penso muito fora da caixa. E eu vejo muito esse lado de quando você pensa fora da caixa, por exemplo, eu coloco uma foto no Instagram de biquíni e para mim tá tudo bem, meu corpo é arte, eu não olho para o sexual quando eu vejo o corpo, eu olho para um outro olhar e a sociedade vê um corpo como sexual. Então, isso é uma coisa que eu lido bastante, das pessoas irem no meu Instagram e olhar e falar, nossa, quem que é essa menina? Por que ela coloca uma foto assim? Principalmente os homens, né, que levam muito por esse lado. E na nossa cabeça, de autoconhecimento é outra história, né? É o meu corpo, é meu templo, é uma arte, é uma escultura. É outra coisa, né? Porque você ainda está deixando, de alguma forma, o julgamento alheio te incomodar. Te incomodar. Porque se não te incomodasse, você nem traria ele para a mesa. Para a mesa. Então, ainda é uma coisa que você precisa trabalhar. Então, sim. A Stephanie pergunta, né? E quando a gente não conhece os nossos pontos cegos, a gente não sabe o que limita a gente? Esse é o autoconhecimento, esse é o trabalho diário. É isso que você tem que levantar da cama todo dia e falar, o que eu vou descobrir em mim hoje para lidar melhor com isso? Sim. É todo dia um pouquinho, é um trabalho de formiguinha. Sim. E não tem fim. Sim. Você vai morrer e não vai se autoconhecer de verdade, assim, né? Pelo menos na minha cabeça, não sei como é que o budismo encara isso, mas eu acho que é um trabalho diário e infinito. Enquanto você estiver vivo, você está aprendendo sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre você, enfim. É que a gente ainda vai chegar nessa parte, né? Sobre relacionamentos. Algumas coisas me incomodam. Namorado que questiona. É outro lado, né? Por isso que às vezes ainda me incomoda. Mas sobre outras mulheres, isso não me incomoda, assim, de... Mas é uma questão que ele também tem que resolver com ele, né? O questionamento que vem do outro. Do outro, sim, exato. Aquela famosa frase, né? O problema que você tem comigo, ele é seu, não meu. Resolva aí você e me deixa em paz aqui, porque eu estou bem resolvida comigo. Sim. Você perguntou do budismo, né? A gente entende eu ia falar isso, que a vida é impermanente. Sim. Então, daqui a pouco isso não existe mais. Sim. Né? Nós estamos aqui agora falando e em tempo todo as coisas mudam. E eu acho que a gente tem que lidar com isso, com a impermanência da vida. Sim. Porque quando a gente tem essa consciência, você sabe que as coisas são finitas. Sim. Então, fica mais fácil. Gente, eu não estou... Assim, não é uma lição, tá? É um meu aprendizado diário, porque eu também estudo, não sou expert no assunto. Mas é isso. Acho que quando você tem a consciência de que a vida ela é impermanência, você vai ampliando o seu pensamento, assim, as suas coisas. Você vai olhando com outro olhar para as coisas, né? A escolha do outro tá certo, é a sua escolha. E eu vou respeitá-la por isso. Né? Então, em relacionamento, que você quer dizer, nossa, eu posso ter conhecido alguém muito legal e gostaria que isso desse certo, mas não depende só de mim. Sim. Depende do outro, né? E se o outro está com outros planos nos quais eu não estou incluída, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Como que eu tenho que saber lidar com isso? É fácil? Não. É o que a gente gostaria? Não. Mas a gente tem que ter a maturidade para entender isso como se eu tenho a minha liberdade para fazer as minhas escolhas, o outro tem a liberdade dele para fazer as escolhas dele também, porque senão não vale. Eu acho... só valer para mim, alguma coisa está errada. Exato. Mas assim também, você está o tempo todo lidando com pessoas, e as pessoas são diferentes, né? É que a gente não vai entrar nesse mérito. Sim. Mas, assim, a gente vive numa sociedade machista, não só homens, mulheres também. Então, quando eu pontuo uma coisa dessa no podcast, é tipo, olha aqui, existe outra forma de olhar.
Então, é mais por isso, porque quem não se conhece não vai pensar dessa forma. E é tão poético, né, pensar dessa forma. Eu queria deixar claro assim para quem está assistindo a gente que tudo que a gente diz aqui é o que a gente vive, né? São a história de cada um, a minha, a da Kátia, a da Stephanie, hoje a da Nath, que está aqui como nossa convidada. Sim. Em nenhum momento isso é uma verdade absoluta, longe disso. Exato. Porque o autoconhecimento não é o que a gente diz aqui, ele é um trabalho individual e diário de cada um. A gente nunca disse que ele é fácil, porque ele não é. Vocês podem ver a gente sorrindo aqui, falando e tal, mas é porque a gente vivencia isso. Porque o autoconhecimento, ele não é fácil, mas uma coisa eu garanto, vale muito a pena. Exato. Não, e olha que legal, como é amplo o autoconhecimento. É trabalhoso. É trabalhoso. É que ser feliz dá trabalho, né? Dá. E é isso que as pessoas não entendem. Viver requer coragem, ser feliz dá trabalho. Se autoconhecer dá muito trabalho. Dá muito Por trabalho. isso que as pessoas escapam. Né? Fica Exato. na superfície. Fica na Por superfície. isso que ela sai andando e não quer dialogar. Não dialoga. Porque elas querem ficar na superfície. Não interessa a sua vida. Que coisa chata você estar com alguém que não se interessa pela sua vida. Terrível. Não quer saber da sua história. É que tem as duas coisas, né? Tem quem você gostaria que quisesse saber da sua história e não quer saber da sua história. E tem quem você nem sabe que existe e está fuçando a sua história. Exato. Sim. E te admira por trás das câmeras, ou não. E para esses que não, a gente sempre fala, você quer um gato? Porque ele tem 7 vidas para você cuidar. Você não precisa cuidar da minha, entendeu? Boa. Dá um gato. É que falam que pessoa, assim, gente, tudo aqui Então não é uma verdade absoluta, Ou então a né? gente dá o exemplo de Deus, né? Que ele foi tão generoso que ele deu uma vida que é para cada um cuidar da sua. Exato. Da sua, exato. Você Acho tem isso uma maravilhoso. vida. Vai cuidar da tua. Meu bem. Exato. Mas sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, a gente está colocando aqui na mesa alguns gatilhos e aí a pessoa assiste, vocês em casa, pode ser que através desse pontuar aqui você chegue em outro lugar que a gente não chegou ainda. E aí vocês mandam pra gente. Se chegar, compartilha, tá, gente? Compartilha, a gente quer saber. A gente quer saber, exato. Então, eu gosto muito de podcast por isso. Porque eu ouço e aí, através daquilo, talvez eu não faça igual, mas a minha mente, ela consegue trabalhar de uma forma que eu chegue em outro lugar muito melhor ainda. E não é uma regra, porque E não é uma cartilha regra. isso, né? O autoconhecimento, ele não é uma cartilha. Exato. Ele vai funcionar de diferente forma para N pessoas, Sim. né? Não é ninguém está vendendo um curso aqui de que faça isso porque isso vai dar certo. Exatamente. Porque às vezes nem com a gente dá certo, porque a gente vai, tenta e errou, tenta de novo, vamos por esse caminho, faz assim. É que autoconhecimento é igual terapia, né? Eu comecei a fazer terapia esses dias aí, eu já tinha feito algumas específicas que eu prefiro, mas eu tô fazendo a básica agora. E a minha terapeuta falando, e eu falei, nossa, mas eu sei de tudo isso, né? E, tipo assim, eu tô pagando para ouvir, mas o lance você sabe, só que você não coloca em prática. É entre o dito e o feito. Você tem que exato. observar esse vácuo aqui. Entre então, o dito assim, e o gente, eu falo por mim, tá? Aí elas vão falar por ela. Tudo que eu digo aqui, eu coloco em prática. E vocês? Sempre. Sempre, acho que- exato. Vai e volta, né? Mas É um eu acho que desafio. isso é para tudo, assim, porque se você passou por uma escola, e todo mundo passou por uma escola, passou por uma faculdade e não colocou em prática nada do que você aprendeu durante todos esses anos que você estava lá, alguma coisa está errada no Vamos meio voltar do para o caminho. primário, né? Então, se você comprou um livro que fala de uma história de uma pessoa que, sei lá, se superou em alguma coisa e você não pegou nem uma vírgula dali para colocar em prática para ver se funciona, Sim, para que você comprou o livro? exato. A menos que seja uma história de ficção. E até com elas dá para aprender. Dá pra aprender, Dá exato, para aprender. Só que você precisa estar Sim. alerta, atento, né? Para ver o que você vai tirar de aprendizado dali e colocar em prática. Porque aprendizado é isso. Sim. Alguém aqui consegue lembrar de uma regra de física que você coloca em prática todo dia? Eu não lembro. Não. Por quê? Porque a gente não, Não põe pratica. em prática. A gente não Exato. pratica. Exato. Só que quem pratica ia tirar isso de letra com essa pergunta. Isso aqui, assim, assim, assado. Mas eu consigo, por exemplo, lembrar agora muito nitidamente o que eu tenho que melhorar como ser humano e para eu melhorar essa tal liberdade, né? Mas o que está em volta de tudo isso para a Sim. gente melhorar? Pra gente Porque melhorar. também é um combo, né? Sim. Eu sei que eu preciso.
Isso é uma coisa de terapia mesmo, né? Eu sei que eu preciso, mas por onde eu vou? Por onde eu vou? Qual é o caminho? Qual é o caminho? Que não vai me machucar? Porque a gente traz uma carga tão poderosa para ser desfeita, né? Para a gente... Vamos outra geração também, né? Vamos desconstruir tudo aquilo que foi colocado na nossa cabeça. Desconstruir para reconstruir. Para reconstruir. E eu acho que o grande diferencial e o pulo do gato está nas nossas filhas, não sei se a Déia tem filho. Não. É a gente quebrar esse paradigma para que as novas gerações possam ser mais melhores, mais livres do que a gente. Sim. Né? Porque porque se você olhar na sexualidade, por exemplo, as gerações de hoje, a gente até fica meio que em choque, né? Tipo, oi? Sim. Mas é isso. Sim, mas eu acho que quebrar esse ciclo é fundamental para o futuro, né? De uma nação mesmo. Sim. Mas eu acho que não só quebrar, mas ensinar principalmente que ele pode ser livre, mas que ele, acima de tudo, ele tem que assumir a responsabilidade por essa liberdade. Sim. Porque o que eu vejo muito é muita gente querendo só o lado bom da liberdade sem assumir a responsabilidade, entendeu? Então, isso também eu acho que é bem perigoso. Então, para a gente que já tem essa consciência, essa autoconsciência, e vocês que têm filhos, colocar isso para a criança de uma maneira saudável, sem um peso também, porque acho que muito da nossa educação ela veio com uma carga de peso muito grande. E é por isso que a gente foi construído dessa forma e hoje a gente luta diariamente para desconstruir. Não é que a gente está pegando tudo que nos foi dado e jogando na lata do lixo. Não é isso. A gente está tentando encontrar um equilíbrio para a vida que a gente tem hoje. Sim. Né? E às vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes você lembra da tua mãe, do teu pai, da tua avó falando alguma coisa quando você está fazendo alguma merda. Aí vem aquela vozinha. Nossa, meu Deus, estou igualzinha. Opa, deixa eu sair desse lugar aqui, porque ele não me pertence mais, né? Então, Dé, a TT falou alguma coisa sobre o que é a tal liberdade para ela? Ela disse que a liberdade é você rever as suas verdades e colocar em prova essas verdades todos os dias, né? E que dói soltar, né, essa versão sua que não te serve mais. Sim. E é um trabalho, né, um trabalho interno, né? Então ela disse isso por enquanto. Sim, muito legal. Bom, então a gente falou de profissional, falou da sociedade, mas o tema sociedade eu quero fechar com uma pergunta. Por exemplo, Nath, o que é ser uma mulher livre? Estou falando de uma mulher. O que é ser uma mulher livre para você? Uma mulher livre, ela escolher fazer as coisas dela. Eu falo por mim, né? Eu escolho fazer minhas coisas, com quem eu quero estar, do jeito que eu quero estar, trabalhando com o que eu gosto, criando a minha filha para ser uma mulher poderosa, empoderada, que é o mais importante, rodeada das pessoas que me fazem bem, porque eu acho que é isso também, você fazer boas escolhas diariamente, arcar com elas, tirar do seu caminho, né? Uma mulher, hoje em dia, tirar do seu caminho aquilo que não me pertence mais, que não faz sentido mais para mim. E eu tenho feito muito isso. Sim, a Nath é expert nisso. Eu sou expert nisso. Eu vou cortando a espadinha de São Jorge. Ela vai cortando tudo aquilo que não faz sentido para mim. E ela aguenta tudo, tá? Que não, Falando da vida pessoal um pouco da Nath. Ela aguenta a solidão, ela aguenta tudo. Ela não ultrapassa as barreiras para tirar a liberdade dela. Eu não tiro a minha liberdade, dou liberdade para o outro, respeito. Sim. E eu acho que é isso. Eu sou livre. E isso é muito bom e muito... Você tem que ficar de olho. Sim. Vigiar o tempo todo essa minha liberdade. Né? Porque é o que a TT falou. A sociedade, o mundo, o universo, ele põe à prova o tempo todo se essa sua escolha, você vai bancá-la. Sim. O tempo inteiro. Comigo, então, é uma coisa absurda o que o universo faz. Eu escolhia isso em determinado assunto, aí o universo vem e fala, vamos ver se você escolheu mesmo. Escolheu mesmo. E bota lá uma provinha, né, Regina? Sim. Que eu tenho que bancar. Sim.
Gente, Regina não é a prova, é a terapeuta. É minha terapeuta, eu amo. Só lembrando isso, é por isso que eu escolhi a Nath para esse tema, assim, porque eu acho ela realmente uma mulher livre, liberta de tudo e muito respeitada, ela se respeita, ela também cria a filha dela sozinha. Que mais? E eu desejo que a liberdade seja... Ela cuida das outras mulheres. Cuido de outras mulheres que estão comigo, que, assim, eu sou... Ela faz trabalho voluntário, sim. Enfim. Mas eu acho que o cuidar é você estar atento a todas aquelas pessoas que escolheram estar do seu lado, estarem bem. Sim. Sim. Perto de você. Sim. E é isso, fazer o bem e colocar isso em prática. Exato. E não desejar o mal de ninguém. Gente, isso é tão amor, é tão dentro da gente. É o que você falou, nada vai segurar uma mulher a partir do momento em que ela escolhe ser livre. Sim. Né, e arca com essa responsabilidade. Respeita o espaço do outro, nada para essa mulher. Sabe por que eu fiz a pergunta, que eu vou perguntar para as meninas também, que é ser uma mulher livre para você? Homens, não leva mal, não. Vocês que estão assistindo. É porque nós, mulheres, a gente tem um problema sério na sociedade com isso. A gente sofre muito com isso, por escolher ser essa mulher livre, essa mulher poderosa. Tipo, por exemplo, a Glória Maria, que se foi agora, ela é uma musa, uma inspiração, uma coisa. Eu gostaria muito, e tento ser como ela, mas inspiração, não ser ela. E isso a gente carrega um peso muito grande na sociedade, por a gente querer ser essa mulher. Então, por isso que eu perguntei, porque assim a gente encoraja outras mulheres a serem livres, que é uma delícia, gente. É a melhor coisa do mundo. Né? É tudo na vida. Ser dona dos seus boletos. Exato. Também saibam disso, hein? E você, Déa, o que é ser uma mulher livre? Olha, eu não sei se eu colocaria como ser uma mulher, mas acho que ser uma pessoa livre, né? Acho que para você ser uma pessoa livre... Sim. É você saber que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, você está sendo responsável por aquilo. E que toda escolha que você faz, já que eu disse que liberdade é uma escolha, e eu acredito muito nisso, ela tem uma renúncia. Então, se você escolhe tomar a água, você vai renunciar a um chá. Você não vai conseguir colocar os dois na boca ao mesmo tempo. Sim. A não ser que você seja, sei lá, um mágico. Sim. Então, toda escolha tem uma renúncia e você arcar com isso, né? Saber que se você escolheu ir por um caminho, você está renunciando ao outro, já está lá atrás, já é passado, não se apega mais a ele. Segue no que você escolheu, com garra, com fé, com gratidão, que vai dar certo. É acreditar muito em você, né? E assim, para eu começar a acreditar em mim, demorou uns 40 anos. Eu também, acho que foi nesse mesmo tempo, viu? Uns 40 anos. Haja terapia. Eu não fiz terapia, eu faço meditação, que para mim é a minha terapia. Que não deixa de ser uma terapia maravilhosa. Faço há bastante tempo já. E eu até me perdi agora no que eu ia falar. Não, é que eu perguntei o que era ser uma mulher livre, e aí você foi por outro caminho. Você demorou muito tempo. Para ti também, por esse outro caminho. Eu acho que liberdade para mim hoje é poder ter a vida que eu levo, ser quem eu sou, ter o marido que eu tenho, que respeita as minhas decisões, que me dá esse espaço, que né, a gente se respeita muito, eu respeito muito o espaço dele, ele respeita muito o meu espaço. Então, quando você tem esse espaço dentro da relação, isso já te dá uma liberdade que eu nem sei explicar o tamanho, assim, sabe? Que não tem ninguém te dizendo, você não vai sair com essa blusa, você não vai sair se eu não for te levar, você tem que voltar a tal hora. Quando você não tem uma pessoa te podando dessa forma, você se sente livre dentro da relação. Para poder se expor, para poder se abrir, para ser quem você é. Né? No trabalho, eu acho que a liberdade, para mim, ela demorou para ser enxergada. Eu acho que, diferente da Nath, que já sabia a sua vocação desde quando estava lá do lado da nona, olhando como se faz um bolo, eu demorei muito para entender que a minha vocação é a comunicação. Ainda tenho dúvidas, mas todos os caminhos me levam para a comunicação. Sim, né? é tanto que tu está aqui. Graças a você. Graças a nós. Agora,
É igual relacionamento de homem e mulher aqui, né? Quando a pessoa fala, nossa, como é bom estar com você, é a mesma coisa assim. Tudo só funciona porque somos nós. Exato. Eu acho Entende? que essa rede que você consegue criar Sim. em volta de você, eu acho que ela funciona muito, né? Eu não sei como você faz isso, mas eu sei que funciona. Funciona. De verdade. Ela faz Às vezes- muito bem. eu não sei como ela faz, mas eu sei que funciona. E assim, eu queria fazer um agradecimento público, assim, porque a Kati, ela incentiva as pessoas de um jeito tão natural que quando você chega em algum lugar, você fala, caramba, será que eu estou aqui por mim ou será que eu estou aqui por ela? Você não sabe. Tudo. Você sabe, assim, Eu né? acho que é tudo, porque eu só me interesso por pessoas muito interessantes. Aquelas interesseiras, né? Gente, o mundo é interesseiro. Então, e que tem a ver, assim, interessantes, assim, todas as pessoas do mundo são interessantes, mas o que tem a ver com o teu momento, né? Então, interessantes para o meu momento. Mas aí, voltando no que você estava falando, Dé, eu tenho uma pergunta dentro do que você falou, que ela falou outro contexto. Olha que legal o podcast, porque cada uma fala um contexto e cada uma é diferente da outra. O que te dá vontade de viver? Porque isso envolve liberdade. Então, eu queria saber, o que te dá vontade de viver? Fazer o que eu faço hoje, ter a vida que eu tenho hoje, ter as pessoas que estão do meu lado hoje. Isso me dá uma vontade enorme de viver. É difícil falar disso, né? Mas assim, eu não tenho problema nenhum com a morte. Eu não tenho medo da morte. Mas toda noite, quando eu vou dormir, que eu termino a minha reza, minhas orações, eu penso, se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz. Sim. Porque, sabe quando a tua vida está Uhum. numa paz, que você fala, é isso que eu sempre sonhei a vida inteira? Então, no trabalho está em paz, no relacionamento está em paz, na família está em paz, na amizade está em paz, está tudo. Sim. Você fala, tá, qual é a próxima merda? Sim. Alguma coisa está errada. Sim. Eu não tenho mais isso. Sim. E quando está tudo muito bom, as pessoas pensam, tá, o que vai dar errado? Então, para mim, hoje, é a vida que eu tenho. Nossa, mas a TT fala uma coisa muito legal, que isso eu levo pra minha vida, né? Que eu sou muito agitada, tudo. E aí, quando tá tudo assim, pleno, eu falo, nossa, mas é muito chato, né? Aí ela Tem fala... que ter um problema, vou arrumar um probleminha pra mim. Exato. Ela fala, relacionamentos saudáveis, às vezes você tem um ócio, é chato mesmo, e aí você tem que lidar com isso, né? Enquanto ela olha o que a Tete vai falar agora, sabe por que eu falei isso? Eu perguntei isso pra Dea, sobre o que te dá vontade de viver. É que se você tá aí em casa e você tá procurando essa tal liberdade e essa transformação, essa ressignificação, então se pergunte, o que me dá vontade de viver? Que aí você vai ter a sua resposta, Sim. né? Então, eu tô muito nessa também, assim, hoje o que me faz viver são as pessoas. Para mim também. Apesar de ter gente que fala assim, nossa, eu prefiro os animais. Gente, eu não me vejo sem os humanos. Os amigos. Os Mas amigos. eu acho a que música. é sem os humanos que estão ao seu redor agora. Sim, não agora, necessariamente porque eu todos sei. os humanos. Fazendo parte, tá na mesma ressonância que você. É, que está na mesma Exato. vibe Né? Então, ali. é por isso que você Exatamente. sai cortando todo mundo, né? Isso aqui não tá mais na mesma Sim. vibração que a minha. Então, eu acho que é isso, né? É isso. A Tete falou alguma coisa? Falou, deixa eu tentar ler aqui. Vê, que eu já quero engatar outra coisa aqui. Ela disse que, lembrando que vivemos numa sociedade onde temos muita liberdade. Não que seja fácil, mas imagina como seria morar num país extremista. Como aplicar essa liberdade? Né? Será que teríamos essa força? Então, é uma... Nossa, que outro- interessante. um outro Outro olhar pra Olha pra aí, liberdade. você tem a cultura. E aí ela fala, é difícil também julgar a força de ser livre, pois também depende da sociedade que estamos, né? Então, é Sim, muito fácil a gente chegar aqui, morando no Brasil, que é esse país onde sim. tudo pode, para o bem ou para o mal. Exato, livre, já é um país Né? livre, né? E você pensar como que seria você exercer a sua liberdade dentro de um país extremista. Sim, Né? sim. Então, realmente é uma coisa para a gente pensar. Sim, né? Muito interessante. É por isso que eu falo que quando você é livre na sua mente, quem lê o livro da bailarina de Auschwitz vai entender isso. Quando você é livre aqui, nada te aprisiona, nem um campo de concentração. Ah, eu quero ler esse livro, agora fiquei curiosa. Bom, para mim, liberdade... Eu vou simplificar, tá? Eu sei que liberdade é gigante aí.
Mas hoje, assim, se eu pudesse dar um conselho para a nova geração ou para as mulheres, a liberdade para mim começa financeiramente. Tipo, é muito importante, porque não é o fato de ter dinheiro, não é isso. É que quando você tem a sua dignidade, a sua profissão, as outras vertentes ficam mais fáceis de lidar. Então, por que eu falo isso? Porque a nossa sociedade, há muito tempo atrás, as mulheres foram criadas para, tipo, ter casamentos, família, e a gente abriu muito mão disso, né? Sim, do trabalho. No trabalho. Então, como você falou da Maria, tudo, o que eu mais incentivo a minha filha é ser uma mulher livre e independente. E aí as outras escolhas ela vai conseguir tirar de letra. Sim. Super tranquilo, assim. O meu ponto de vista, tá, gente? Mas eu sei que cada um tem o seu. Eu tenho uma pergunta para o público, que, na verdade, vai mais um pouco contra o que você acabou de dizer. Porque eu acho que a liberdade ela pode ser exercida mesmo você estando no oposto disso. Eu concordo, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa ter a sua liberdade financeira, para você não depender... Liberdade financeira, sim, gente, não é que você vai viver de renda, isso é sonho, tá? Para poucos, para quem consegue. Mas não é impossível. Mas liberdade financeira no sentido de você não depender financeiramente de ninguém, né? Sim. Então, para as mulheres que escolheram o contrário, que muitas fazem essa escolha. Sim, e tá aí a liberdade. Não, eu já estive nesse lugar também. Não, e está aí a liberdade de escolher o contrário. Sim. Abrir mão de uma carreira para ser mãe em tempo integral, esposa em tempo integral. Como é que você, que fez essa escolha, lida com a liberdade hoje? Com essa sua realidade, né? Nossa, perfeito. Então, eu queria saber das mulheres casadas, que são mãe em tempo integral, esposa em tempo integral, como que elas exercem essa liberdade? Sim, é muito interessante isso, porque eu já tive nos dois lugares, né? E eu, Kátia, tá? Na minha essência, na minha personalidade, eu percebi que a minha independência financeira é tudo na vida. Porque eu consigo me mover melhor, eu consigo ter mais opinião, eu consigo impor melhor as minhas decisões, os meus desejos, os meus sonhos. E quando a gente depende do outro, a gente depende da escolha do outro. Ele vai escolher até o que você vai comer, meu bem. Exato. Vai. Às vezes sim, né? Depende. Se ele quiser me matar, no meu caso, ele vai escolher o que eu vou comer. Mas senão tem que ser eu. Porque eu tenho alergia a tudo. É verdade. É verdade. É verdade. Então, assim, hoje, Kati, eu realmente não abro mão dessa tal liberdade. Em relação a tudo. A como quero ser cuidada e amada por um homem. Sobre o meu trabalho, que o meu trabalho hoje e a minha filha tá em primeira instância. Não tem nada mais do que isso, em primeira instância. E também a liberdade de escolher os meus amigos, quem eu quero conectar. Então, assim... E eu acho, por exemplo, quando a Andrea falou da gente estar aqui e tudo, é exatamente isso. Eu olhei para a Andrea e para a Tetê e falei, nossa, essas meninas, tipo, tem tudo a ver comigo. Sim. Tipo, elas são diferentes, claro, todo mundo é diferente, mas cada um agrega de uma forma. Então, é esse tipo de gente que eu quero perto de mim. Eu quero pessoas que me agregam. Faz sentido na sua vida. Que faz sentido. E é uma liberdade, né? Sim. É a sua liberdade de escolha. De escolha, exatamente. O que mais? Temos coisas aí? Tem. Tetê diz que, em relação ao que a gente falou, né? É estar em paz com as escolhas financeiras e ter a liberdade de renegociar as regras quando quiser mudar. Senão, estaríamos numa prisão mental de que temos que ser de um jeito para dizer que somos livres. Nossa, perfeito. Olha como o autoconhecimento é. Você vai, as cabeças... eu sou mais objetiva, aí você vê que a Tetê já vai mais profundo, sim, né? Aí a Dea vai ali no meio. É porque é a experiência de cada um, né? De cada um. Então, mas o que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, me fez lembrar muito um professor de yoga que eu acabei de ter um curso, né? Que ele pensa exatamente isso. Ele tenta não pensar em todo esse environment todo, porque ele fala, se eu sou livre, nada me prende, né? Exato. Sim. Então eu não sou tão livre assim. Mas que aí, se você partir por esse caminho, você tem que ir na filosofia, e aí, minha amiga, um podcast só é pouco. Não vai dar. É pouco. Porque a liberdade... Quantos minutos a gente já tá?
Nossa! Salvo! Ô, mulherada Bom, pra falar, hein? Então, eu só vou fazer mais um adendo aqui e aí a gente finaliza. A gente combinou que a gente não ia falar de pontuais e tal, mas eu acho importante, porque, como eu te disse, a terapia, ela te dá uma coisa, né, técnica, estudada, nananã. Aqui são experiências. E essa troca de experiências é muito legal, porque cada pessoa vai se identificar. Uma pessoa vai se identificar com a Nath, outra com a TT, outra com a André, outra comigo. E isso é ótimo. Então, a gente falou de liberdade financeira, de sociedade, de profissional e sobre relacionamento. Vamos pontuar alguma coisa. Por cima, assim, sem invadir muito a vida das pessoas. Sem citar nomes. Sem citar nomes. Nath, como que você lida com essa tal liberdade sobre os seus relacionamentos pessoais de homem e mulher? Eu sou uma eterna, eu falo que eu sonhadora, eu acredito no amor. Ponto. Que lindo! Me dá um lencinho. Mas é verdade, eu acredito mesmo. E eu sou insuportavelmente... Eu tenho uma conhecida que uma vez falou assim para mim que o meu nível de romantismo, ainda que não pareça, porque eu sou uma geminiana, Sim. mas que o meu nível de romantismo era insuportável e que eu não... Bem-vindo ao clube. que não existiria ninguém nesse mundo capaz de aguentar Sim. esse meu romantismo todo, né? Mas eu lido de forma que eu tive um casamento, né? Escolhi me casar com o pai da minha filha e foi conturbado na época porque ele era mais velho do que eu, né? Minha família não aceitou na época, então né, que entrou na questão da liberdade de escolha, Sim. arquei com as consequências e a liberdade de me divorciar também. Sim. Depois, muito tempo depois, eu tive um outro relacionamento que achei que seria A pessoa certa. a pessoa certa. Também não foi. Sim. Mas assim, foi, né? Tipo, foi. Cada um aprendeu ali o que tinha que aprender Exato, no momento exato. e está tudo certo. Hoje em dia, eu Você lido não abre mão, por exemplo, numa relação. Tem coisas para mim que são inegociáveis, né? O meu direito de ir e vir é inegociável isso para mim. As minhas coisas, por exemplo, meus amigos, é inegociável isso. A pessoa que vai entrar na minha vida é aquilo, né? Quando a pessoa quer você na vida dela, ela te coloca lá. Sim. Sim. Né? Você não precisa pedir para Sim. abrir a porta. Então, tudo tem que estar envolvido. Os meus amigos vão estar envolvidos, minha família vai estar envolvida, eu quero fazer as coisas com a pessoa. Então, assim, eu sempre estou buscando um relacionamento sério. Sério. Sempre. Status. Olha aí, estou gente. em busca de um relacionamento sério. Sem neura virando Sem inner neura. cycle. Sem neura, sem pressão. Exato. Ô, Dé, e você? O que você não abre mão num relacionamento de homem e mulher? Que você fala, não, isso não dá. Eu não sou a melhor pessoa para falar de relacionamento, porque eu tô com a mesma pessoa há 28 anos, né, gente? Não, então, maravilhoso. Maravilhoso. eu fui e voltei, então eu não tenho muita experiência. Não, mas você tem, pra porque falar. 28 anos é um exercício de paciência. Sim, dos dois lados. Dos dois lados, que a pessoa que também não é uma Sim. pessoa fácil, né? Mas eu acho que como a Nath, assim, eu acho que não dá para você abrir mão, que é inegociável, é o seu direito de ir e vir. Né? É você poder ter essa liberdade de fazer as suas coisas, né? De você seguir a carreira que você quer, de você usar a roupa que você quer, de você querer sair sozinha de vez em quando para dar uma volta. E sim, tá tudo bem você querer dar uma volta no parque sozinha, você querer ir ao cinema sozinha, porque às vezes você quer. Sim, você quer ter seu espaço, seu Não momento. quer estar o tempo Sim. inteiro com a pessoa, entendeu? Sim. E a mesma coisa do lado dele, assim, a mesma coisa que eu peço para mim, eu tento dar para ele, né? Sim. Só que uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum é a conversa. É conversa. Eu acho que tem que ter Diálogo é tudo. tem que ter um Admiração pela pessoa, né? espaço ali na relação para você conversar. Sim. Porque senão como é que você vai saber o que está incomodando o outro? Como é que ele vai saber o que está te incomodando? Porque eu acho que é muito ruim quando alguém pergunta para você
que foi? Por que você está com a cara feia? Nada. Não tem nada. Alguma coisa foi. Exato. Se não é com a pessoa, então fala, não é com você. Eu só preciso de um tempo. Sim. Beleza, a pessoa já sabe que não é com ela vai seguir a vida e tá tudo certo. Então, eu acho que eu não abro mão disso, sabe? Sim. A liberdade de ir e vir e essa liberdade de conversar, de poder Sabe conversar. o que também é? Silêncio. A pessoa que respeita o meu silêncio, Silêncio, a é pessoa a que respeita. melhor pessoa ever. Olha, Porque- eu já gosto de... Não, sabe no silêncio que eu estou dizendo? Você está quieta com você, ali no seu canto, não nem aconteceu você nem tá emburrada. nada, você não tem nada, você só quer estar ali. Silêncio. em silêncio. E aí a pessoa, ela entende aquilo e respeita aquilo. Gente, é fundamental, não? Sim, sim. Então, É fundamental. é difícil você É chegar difícil. nesse lugar, Yes. mas hoje eu cheguei, graças a Deus. É muito Como a gente já difícil. passou bem do horário, Deixa eu só fazer vamos... a última colocação da Tets Tetex. aqui. Gente, a pessoa não enxerga, então vocês tenham um pouco de paciência, tá? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Ela fala de relacionamento. Em relacionamento, para mim, saber que está com alguém é ter a liberdade de ser sem máscaras, com todas as sombras que tenho, poder mostrar sem julgamento e ter a liberdade apenas de ser eu. Ter liberdade de renegociar as regras que não funcionam, liberdade de mudar os rumos para ser mais aceito sempre e aceitar que temos fases e vamos marcar sempre... Como é que é? Aceitar que temos fases e vamos marcar sempre... Não entendi. Deu um erro aí. Não, acho que a frase dela veio... Manda de novo, Manda de Tetê, novo, enquanto eu Tess, falo a aqui. gente Manda de entendi. novo. Então, eu vou Que falar... é a questão do se moldar, né? Se moldar. Não existe isso, você Sim. se moldar para encaixar no mundo do outro. Sim, O mundo do outro é o mundo do outro, Sim. né? É o mundo dele, o meu mundo, nosso mundo. sim. As coisas precisam somar ali, porque senão vai ficar difícil, é complicado. Isso é muito legal. O meu mundo, o seu mundo, O nosso mundo eu acho que isso é uma relação. é saudável. Isso é Isso saudável. é uma coisa saudável, né? Você ter seus amigos, sair... Todo mundo precisa disso. Todo mundo Eu quero precisa. sair com as minhas amigas, eu Sim. quero ver meus amigos. Nossa, isso é tudo na vida. Eu quero estar sozinha. O outro também quer, Sim. É verdade. né? Verdade. E o que vale para mim tem que valer para o outro também. Gente, eu sou muito a Nath, assim, nessa parte. Eu sou a positiva tóxica. Recebi um... Foi ótimo. Recebi até um vídeo da TT que eu amei. TT, obrigada. Eu sou... Que as pessoas acham muito estranho, porque eu sou realmente uma positiva tóxica. Porque tudo pra mim... E as pessoas acham, nossa, ela vive no mundo cor-de-rosa, né? Mas é que, tipo, a vida foi tão dura e tão difícil comigo que eu falei, não, eu não vou aceitar menos em nada pra mim. Então, eu adoro ser assim, gente. Eu acho que eu não quero mudar. Não vou mudar, eu não quero mudar. Tá tudo Gosto bem. de ser positiva, tóxica mesmo. Sim. Então, eu acredito no amor também. Eu acredito muito nas pessoas. E eu acredito no perdão, que as pessoas podem se transformar e melhorar. Eu sei que é difícil, né? Mas eu acredito muito nisso. E o que eu mais prezo numa relação é a aceitação. Como eu sou mais, assim, essa alma de artista, tudo, é mais difícil a nossa sociedade entender, né? Porque desde que você não mate o outro, não fira tanto o outro, você pode tudo pra mim. Então, as pessoas não entendem muito isso. Então, se você chegar assim, eu fiz isso e aquilo, ok. Tá tudo bem pra mim. Eu não fico questionando, eu não fico, nossa, a Nath fez isso. Não, gente, você tá feliz? Ótimo. Até porque a gente faz muita coisa o tempo todo, né? Exato. Não, e outra coisa, hoje o que a gente está falando aqui, vamos ver como que a gente vai pensar daqui 10 anos. Não é nem daqui 10 anos, é daqui a pouco. Daqui a pouco. Né? Não, E a gente vai ouvir esse você podcast. muda o tempo todo, ouvindo o podcast, depois que a gente for embora, vai ouvir o podcast, você vai mudar de opinião. Vai. Exato. Porque mudar de opinião faz Exato. parte do jogo. Sim. Né, isso. questão de crescimento. E aí a gente vai, não tinha pensado por esse ponto de vista, né? TT lá falando das mulheres que não têm liberdade de expressão, não pode mostrar o rosto. Imagina. Exato. Nossa, é difícil demais. Ela respondeu? Deixa eu ver aqui. Não, ela está só agradecendo. Obrigada, Deia. Obrigada, Cat. Obrigada,
Nath, por me darem liberdade de estar com vocês, mesmo que longe fisicamente. Obrigada à nossa convidada e a todos os insights maravilhosos. De nada. De nada. Só trazer um pastel de Belém pra gente. Perdoa. Tetê, obrigada. Tô muito feliz com o seu super comprometimento. Imagina, gente, a menina tá em Portugal. Para fazer o podcast. Então, olha que bacana. Isso é um presente pra gente, Tetê. Obrigada. Obrigada, Nathzinha. Obrigada, Kátia. Adorei. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito Tava obrigada. bem nervosa, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Não, e você vai ver que depois você vai ouvir esse podcast, vai ver que vai ser maravilhoso, vai dar outros gatilhos. Você vai falar, isso. nossa, que bacana, olha o que elas falaram, olha o que eu isso. falei. Então vai ser muito legal. Obrigada a Tô você. muito feliz. Obrigada. Feliz. Obrigada, Deia. Né? Obrigada sempre. Gente, a Deia que faz o roteiro aqui, eu sempre erro, mas ela sempre tá ali paciente. Não errou Então é nada. isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostaram, que vocês possam compartilhar com outras pessoas e possa fortalecer a nossa rede, possa fortalecer a sua rede. Eu sou muito do slogan de, tipo, vamos fortalecer a nossa rede. Se eu aprendi isso, não esconda. Leva para o outro. Quando você ensina, você aprende mais. Tá bom? Um beijo no coração.